Ao longo dos anos, muito se falou sobre o infame líder da organização de Medellín, Pablito, e não faltaram histórias controversas sobre ele. Seu envolvimento com o contrabando de pó, assim como sua sede por fama e poder, são conhecidos por todos. Mas o que muitas pessoas não sabem sobre o chefão é que ele tinha uma obsessão secreta. Ele adorava a magandaia. Nascido em 1º de dezembro de 1949 em Rio Negro, na Colômbia, Pablito foi um de 7 filhos. Seu pai era um homem da roça, enquanto sua mãe era professora. Após vários anos vivendo na pobreza, Pablo se tornou um gangster e se envolveu em vários delitos pequenos na tentativa de ganhar a vida. Em sua juventude, Pablo esteve envolvido em uma série de atos, incluindo furto de carros, raptos e revenda de lápides. Ele já levava uma vida louca antes de entrar no comércio de pó. Na metade dos anos 70, a indústria da coca na Colômbia ferveu rapidamente devido à proximidade do país com grandes produtores da folha de coca, como Bolívia e Peru. Vendo que o pó é derivado da síntese das folhas, os grandes capos colombianos aproveitaram essa proximidade com esses países. Como um jovem sedento por dinheiro, Pablo identificou o comércio de pó e soube que isso o levaria à riqueza que ele tanto desejava. Então, imediatamente começou a criar bases para sua entrada no ramo. Não demorou muito para fundarem a organização de Medellín. A organização lidava principalmente com a produção, transporte e distribuição de pó por toda a Colômbia antes de expandir suas operações para outros países. Foi durante esse período que Pablo conheceu o amor de sua vida, Maria Victoria Henao, agora conhecida como Maria Isabel Santos Cabaleiro. O casal se casou pouco tempo depois de se conhecer e, até o final de sua vida, Pablo reconheceu Maria como sua esposa e mãe de seus filhos. No entanto, ele tinha uma forte afinidade com mulheres e era conhecido por manter várias amantes. Saudações, guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou contar para vocês um pouco mais a respeito da vida do Pablito e seus casos amorosos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like. Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino. E também, considere deixar um valeuzinho, que a partir de R$2 você já ajuda muita gente aqui do canal. Eu conto muito com o apoio de vocês. E é isso aí, galera. Bora pro vídeo! Maria, sua esposa, se recorda que ele era doce, afetuoso e um cavalheiro que se esforçava muito para a cortejar. A jovem Maria sentiu-se atraída pelo lado compassivo de Pablo, e o seu forte desejo de ajudar os pobres fez com que ela se apaixonasse cada vez mais por ele. Como todos os pais bem-intencionados, os pais de Maria não eram a favor da relação com Pablito, mas nem mesmo a sua desaprovação conseguiu fazer com que Maria mudasse de ideia. Maria casou-se com Pablo. Naquela época, ela tinha 15 anos e ele 26. Maria foi a primeira de muitas moças a apaixonar-se por Pablo, e o seu desejo obscuro acabaria por levá-lo por um caminho muito sombrio, alimentando sua obsessão. No auge de sua carreira no submundo, Pablito começou a expressar abertamente o seu amor pelas mulheres, ou, mais especificamente, por várias mulheres. Era do conhecimento de geral que o chefão da organização de Medellín tinha os olhos para várias mulheres ao mesmo tempo, e sempre estava disposto a tudo para conquistá-las. Porém, Pablo também tinha outros requisitos. As mulheres tinham que ser belas e muito delicadas, e com as pernas longas. Pablo concebeu o plano perfeito para conseguir essas moças. O chefe sabia que o dinheiro que tinha era suficiente para fazer com que várias mulheres quisessem dormir com ele. Por isso, ele sempre fazia o favor de ostentar. Embora o dinheiro desempenhasse um papel crucial na atração das moças, havia outras razões pelas quais as mulheres queriam sair com Pablo. A opinião geral era que Pablito era um marido perfeito para sua mulher e um pai amoroso para os seus filhos. Mas além disso, também era um amante generoso. Sua reputação era suficiente para atrair as mulheres. Enquanto algumas delas esperavam encontrar o amor com o Barão do Pó e tornar-se uma rainha em seu império, outras sabiam que isso não era possível. As moças mais realistas foram a Los Angeles para conhecer Pablito. Os contatos de que necessitavam eram necessários porque Pablo estava a ter um caso com uma famosa apresentadora de televisão, mais conhecida como Virgínia Valejo. Alguns dias depois, de volta à Colômbia, Pablo levou essas mesmas moças para uma grande casa em El Poblado, um bairro muito exclusivo da cidade de Medellín. A casa estava lindamente decorada para acolher várias pessoas,
e as festas eram repletas de comida, bebidas e boa música. Se o que diziam sobre Pablito ser o marido perfeito e um bom amante era verdade, o que é que poderia ter dado errado o suficiente para ele ter dado uma ordem sem coração? Melhor dizendo, uma ordem que significou o fim de 49 mulheres. A polícia empenhou-se em desvendar o caso e, em pouco tempo, chegou a duas possíveis razões para o fato. A primeira teoria era que os homens da organização de Medellín estavam a tentar obter informações sobre seus inimigos através das mulheres, e quando elas não lhes puderam ajudar com qualquer informação útil, elas foram dadas de baixa. A segunda teoria era que Pablo estava fugindo e escapou por pouco da captura em uma fazenda onde estava se abrigando. Ele achava que uma das garotas havia revelado sua localização para as autoridades e encontrar o informante levaria muito tempo e Pablo não tinha paciência para isso. Então, ele decidiu lidar com a situação da sua maneira. Alguma forma de esclarecimento sobre o mistério surgiu em 1991, alguns anos após o incidente, quando uma garota que sobreviveu ao ocorrido falou sobre o assunto para o jornal local El Tiempo. Ela permaneceu anônima. Todos sabiam que Pablito tinha uma regra rígida em relação a quem se atrevesse a falar contra ele. Então o jornal se certificou de manter o nome da garota oculto por sua própria segurança. A garota não identificada começou revelando o tipo de pessoa que Pablito era. Ela falou sobre o seu comportamento, como ele tratava as garotas que eram levadas até ele e como funcionavam suas festas. Sua confissão veio no momento certo, pois o ano de 1991 foi o início da queda de Pablito. A garota disse em entrevista que Pablo era um homem de poucas palavras, mas era gentil, calmo e tinha as qualidades de um cavalheiro. Ela afirmou que ele dava conselhos às mulheres, mas não tinha o hábito de falar sobre seus problemas com elas. Ela também disse que Pablito garantia que cumprissem suas promessas e era um homem confiável. Quando os jornalistas colombianos lhe perguntaram por que Pablito havia dado tal ordem, ela afirmou que Pablo sempre honrava sua palavra. Qualquer pessoa que o delatasse ou traísse pagaria um preço alto, e mesmo quando uma pessoa não o delatava, se Pablito a considerasse uma ponta solta, ela teria o mesmo destino. Pablito era um homem calculista que sempre estava 10 passos à frente, o que o permitiu escapar do governo por tanto tempo. Em todos os seus negócios, ele evitava cometer erros, mas, acima de tudo, pontas soltas. O rei da Coca era conhecido por estar disposto a fazer o que fosse necessário para manter seu império. Qualquer um poderia ser vítima colateral, independentemente de quem fossem. Um dos exemplos mais marcantes de quanto Pablito odiava pontas soltas é o fim de Wendy Chabariaga Gil. Wendy era uma bela modelo que conheceu e se apaixonou pelo chefão do pó. Pouco depois de se encontrarem, os dois logo iniciaram um relacionamento romântico que durou alguns anos. Após 2 anos, o relacionamento veio ao fim e, ao contrário de muitas pessoas que fugiram para o outro lado do mundo após uma experiência com Pablito, Wendy decidiu ficar e se vingar de Pablo. Não demorou muito para ela criar o plano perfeito para sua vingança. E o seu plano envolvia um dos sicários do patrão, o famoso Popeye. Wendy usou seu charme para fazer Popeye se apaixonar por ela, na esperança de que pudesse usá-lo para obter informações sobre o paradeiro de Pablito e entregá-las à polícia. O plano teria sido perfeito, mas cega pelo ódio, Wendy não levou em conta o fato de que Pablo era um gangster cuja mente funcionava 2 vezes mais rápido que a dela. Pablito ficou sabendo do relacionamento em desenvolvimento entre os dois, mas surpreendentemente não teve problema algum com isso. Em vez disso, ele deu permissão a Popeye para namorar Wendy. No entanto, Pablo se certificou de alertar Popeye. Ele sentiu que havia algo estranho, então disse a Popeye para ser extremamente cuidadoso, mencionando que ela poderia estar interessada apenas em seu dinheiro. Apesar do aviso de Pablo, os até então apaixonados tiveram meses de felicidade, mas tudo desmoronou quando as suspeitas de Pablo vieram à tona. Após grampear secretamente o telefone de Wendy, ele descobriu que ela estava trabalhando com as autoridades. Ela estava fazendo o máximo para descobrir onde ele estava para passar as informações. Assim que Pablo confirmou suas suspeitas, ele ligou imediatamente para Popeye, e o resto vocês já imaginam. Popeye admitiria mais tarde que estava tão apaixonado por Wendy que quase não conseguiu cumprir a ordem. No entanto, ele era leal a Pablo e sabia que não tinha outra escolha, então ele contratou outros sicários para fazer o serviço.
Quando perguntada se Pablito era insano, a sobrevivente respondeu que ele era muito calmo e gentil. Segundo ela, ele sempre usava proteção ao se relacionar e sabia como tratar uma mulher com cuidado. Como mencionei, em 1991 foi um ano horrível para Pablo, porque ele foi finalmente preso e encarcerado. Mas como um homem muito influente, ele conseguiu fazer coisas a seu favor. Ele havia exercido tanta pressão sobre o governo colombiano que o próprio governo cedeu a ele a oportunidade de construir sua própria prisão, mais conhecida como La Catedral. Porém, ele também cumpriria uma sentença reduzida e teria um tratamento especial. Após ter sido tudo acordado, ele finalmente se entregou em junho daquele ano, mas antes de se render, ele se certificou de que o governo não o extraditaria para terras estadunidenses. Ele vinha lutando contra a lei da extradição por anos. Para forçar o governo a concordar com ele, ele formou uma organização conhecida como Os Extraditáveis. Seu objetivo era garantir que o governo concordasse em conceder anistia aos chefes do pó e aceitasse o termo de não extradição. O governo estava recusando seus pedidos desde o final dos anos 80 até 1991, quando a nova Constituição colombiana proibiu a extradição de cidadãos colombianos para terras estadunidenses. Isso finalmente deu resultado para Pablito, então ele concordou em se entregar. No entanto, houve controvérsias em torno da nova Constituição. Suspeita-se que Pablito manipulou membros da Assembleia Constituinte para assinar a nova lei de extradição. Seja qual for o caso, o governo ficou aliviado por finalmente ter o chefão sob custódia, e para cumprir esse acordo, deram total liberdade a Pablito para ele construir seu castelo à sua maneira. A La Catedral não era nada parecido com as prisões comuns, porque Pablito a construiu para se adequar ao seu estilo de vida como chefão do pó. Embora Pablito estivesse atrás das grades, elas não eram suficientes para restringir o El Patrón. Ele chegou a instalar um telescópio gigante em La Catedral. Ele tinha um campo de futebol, uma casa de bonecas gigantes para sua filha, um grande bar, uma jacuzzi com cachoeira e uma grande boate em La Catedral. Embora estivesse encarcerado, Pablito ainda estava no comando da organização de Medellín e continuou suas operações dentro da prisão. Controlar a organização era fácil, porque ele tinha acesso a telefones, computadores e máquinas de fax. E piorava porque todos os guardas da prisão eram escolhidos por Pablito e eram seus funcionários. No entanto, não demorou muito para Pablito cagar com tudo. Após ele acabar com Fernando Galeano e Kiko Moncada, dois importantes membros de sua organização, notícias sobre o plano do governo de transferi-lo para uma prisão comum, em julho de 1992, chegaram aos ouvidos do patrão e, antes de que o governo pudesse chegar até ele, Pablo já havia planejado sua fuga da prisão e a executou sob o nariz do governo. Pablito sempre soube que o dia chegaria e ele teria que escapar da prisão. Então ele arranjou uma saída perfeita. Desde o início, ele foi capaz de sair de La Catedral e, ainda por cima, tranquilamente. O governo fez todos os esforços para garantir que ele fosse encontrado. A Polícia Nacional da Colômbia mobilizou uma força-tarefa especial chamada Bloco de Busca. Seu único objetivo era encontrar Pablito, vivo ou não, e eles também contavam com o apoio e a influência de Los Pepes, que era uma rede de organizações incluindo a CIA, o governo colombiano, agentes das autoridades colombianas, outras organizações rivais de Medellín como Cali, além de outros inimigos de Pablo. Pablito tentou tudo o que pôde para se manter escondido. Diferentes medidas foram tomadas para capturá-lo e era apenas uma questão de tempo antes de que ele fosse encontrado. Pablito comemorou seu 44º aniversário em 1º de dezembro de 1993. E em 2 de dezembro ele encontrou seu fim. Naquele dia, a equipe de vigilância eletrônica colombiana interceptou uma ligação telefônica que despertou sua suspeita. Mais tarde, confirmaram que a ligação havia sido feita por Pablito para seu filho, Juan Pablo. Com o auxílio da tecnologia de triangulação de rádio, a equipe conseguiu rastrear o telefone de Pablito até seu esconderijo, em Los Olivos, Medellín. O bloco de busca chegou ao local o mais rápido que pôde. Pablo foi pego de surpresa, porém, reza a lenda que Carlos Castanho, que viria a se tornar o futuro líder das AUC, também estava com o bloco de busca. Pablito foi pego de surpresa, e era impossível para ele escapar como costumava fazer. Nessa época, ele contava com apenas um guarda-costas, Álvaro Jesus.
também conhecido como Limão. Quando os oficiais chegaram, eles tentaram fugir escalando o telhado da casa, mas as suas ações levaram os agentes a abrir fogo contra eles, o que acabou resultando no fim do chefão colombiano. Porém, seu filho Juan Pablo garante que Pablito deu de baixa em si mesmo. O chefão foi enterrado em 3 de dezembro de 1993, um dia após seu fim, e milhares de pessoas compareceram ao funeral para prestar seus últimos respeitos. As ruas de Medellín estavam lotadas com mais de 25 mil enlutados que consideravam Pablo um herói. Muitas pessoas tinham o rosto de Pablo em suas camisetas, enquanto outras carregavam placas anunciando que ele era amado pelo povo. Quando o caixão estava saindo da funerária em direção ao cemitério, as pessoas nas ruas entraram em uma briga para chegar até o caixão. A disputa para tocar o caixão foi tão intensa que os policiais colombianos presentes não puderam fazer muito para controlar a multidão. Pablito foi sepultado no cemitério Cardinas Montenegro e a multidão seguiu o caixão a pé. Durante todo o percurso, as pessoas expressaram seu amor pelo chefão do pó, cantando louvores às suas boas obras. Um cenário contrastante com tanto caos e dor que ele havia causado a toda a Colômbia. Os habitantes de Medellín ainda recordam os bons tempos em que Pablo investiu seu tempo e seu dinheiro para desenvolver os bairros pobres de Medellín. Ele era um capo generoso que gastou milhões para consertar estradas ruins, desenvolver escolas e ofereceu às pessoas os cuidados básicos que o governo não queria oferecer. Em um momento de sua carreira, ele colaborou com o diretor de planejamento urbano para construir 5.000 casas para os pobres e sem-teto que moravam em um lixão. Seus atos de filantropia lhe renderam o respeito do povo e o título de Robin Hood Paisa. Embora fosse um grande capo, as pessoas sabiam que ele estava sempre disposto a ajudar os necessitados. Por fim, o legado do chefão do pó permanece até os dias de hoje, com diversas pessoas querendo se tornar o Pablito 2.0. Porém, esquecem o quão ruim foi o senhor do pó colombiano para a sua sociedade colombiana. Bom galera, esse foi mais um vídeo daqui do canal. O que vocês acharam desse EP? E o que vocês acham disso tudo? Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários um pouco da sua opinião sobre a vida do Pablito, sobre os relacionamentos dele com diversas mulheres e também sobre esse fato dele ser tão querido em Medellín. Bom, deixa aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever e ativar o sino para ficar por dentro de todo o lançamento daqui do canal. E também deixa seu like se você ainda não deixou e considere se tornar membro daqui do canal. É um pequeno valor de R$ 4,99 que faz toda a diferença aqui pro canal. Eu quero muito agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos muita saúde e muita paz. E é isso aí, família. Até a próxima. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!